Bom, hoje a gente tá deitado aqui porque o assunto é um pouquinho pesado. Então é para vocês ficarem confortáveis com a gente. Se quiser relaxar aí na cadeira, na cama, no sofá. Deita aí também e vem com a gente falar sobre um assunto que infelizmente diz respeito a mais gente do que todo mundo gostaria. Relacionamento abusivo. Vem com a gente. Fala pessoal, tudo em ordem? Não tem problema. Eu sou a Leila Bass e esse... Eu sou o escondido. Ai meu Deus do céu, vou conversar agora com... Bota aqui pra gente conversar. Esse aqui é o Rodrigo, meu mozão. E juntos com você a gente vai reorganizar uns pensamentos. Mas antes de mais nada, já vai deixando aqui, ó. Aqui, o seu joinha para ajudar a alavancar vídeos como esse. Se inscreve no canal. Vem, gente, vem fazer parte dessa comunidade de diálogo, de troca, de reorganização de pensamentos. A gente precisa estar sempre reciclando as ideias e ativa o sininho. Por quê? Porque assim você vai ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo aqui, toda quarta-feira, e não vai perder nenhum papo que a gente bate por aqui. 3, 2, 1 e... Bora lá? Relacionamento abusivo. Um tema delicado, mas que infelizmente é muito recorrente na vida de muitas pessoas. Quem nunca já ouviu, né? Quem não ouviu falar sobre isso? Quem já não passou por essa experiência ou conhece alguém que tenha passado por algum tipo de relacionamento abusivo? Muita gente passa por isso, Muita gente. Eu acho que é importante, antes de mais nada, a gente deixar claro que é importante a gente falar sobre isso. Para esse assunto chegar à maior parte de pessoas possível, né, Pepperoni? Até o Pepperoni que fala sobre isso. Sim, existem relacionamentos abusivos com relação aos animais também. Existem comportamentos abusivos com relação aos animais. Com relação a qualquer tipo de pessoa, né? Então eu acho que como casal, a gente acha interessante falar sobre isso. Porque eu já tive experiência de relacionamento abusivo e você, Muzão? Não, eu felizmente não tive. Tá, e também não tenho... Não que eu saiba, eu espero que não. Não Contatos tenha... próximos. Não contatos próximos. Eu já conheci pessoas que tiveram relacionamentos abusivos. Inclusive amigos homens que tiveram eu ia perguntar abusivo. Sobre isso, porque é muito recorrente a gente ouvir sobre mulheres que tiveram relacionamentos, mas eu acho que acontece com homens também, não é só recorrente, é o que acontece mais. Infelizmente, né? É a maioria esmagadora, mas acontece com homens também, né? Então, tive casos de amigos que sofreram com isso, mas a questão que eu tô falando é que, assim, eu não tive relatos ou coisa que eu fui um abusador, por exemplo. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu também não me considero uma pessoa abusiva. Eu tô sempre prestando atenção no meu comportamento para ver se a minha personalidade, as minhas vontades não estão se sobressaindo com relação ao outro, mas infelizmente eu acho que não é isso que acontece com todo mundo. É legal a gente deixar claro, antes de mais nada aqui, que um relacionamento abusivo, ele não é caracterizado só pelo abuso físico. Então, você não está sendo abusado ou abusada se você leva um puxão de cabelo... Apanha, tapa, soco, arranhão, qualquer coisa que chegue... Se chegar às vias de fato física aí, a situação está bem mais grave. E né? também não a gente sabe que tem... É o abuso psicológico também, sim, mas também não é só o abuso psicológico pesado. Daquele que fica... São níveis, né? Tem níveis, né? Sim. Só que, começando, né, por aquele nível mais baixo, que às vezes talvez você sofra e nem saiba, mas é aquele negócio de você vai sair e... Ah, mas você vai com essa roupa? Sim, é um que hora clássico em relação às mulheres. Mas que hora você volta? Mas você vai sair com essa amiga de novo? Eu não gosto dela. Eu não acho ela legal. Dando pitaco, pessoas dando pitaco na sua vida, nas suas escolhas. É diferente. Mais do que compete a ela, né? É diferente você tentar reconhecer uma má influência e conversar com o seu parceiro ou quem quer que seja, que aquela pessoa é uma má influência, mas você tem argumentos pra isso.
do que só falar assim, eu não gosto que você sai com ela. Porque, é um julgamento subjetivo, digamos assim, né? Então, assim, às vezes não passa disso, mas isso não deixa de ser um abuso, porque tá querendo controlar a pessoa. Eu acho que isso acontece porque quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em relacionamento de casal, mas isso acontece em amizades, isso acontece em família. Existem pais abusadores, infelizmente. Meu Deus, pensa com relação a crianças, e mais uma vez, não só no sentido físico, mas no psicológico. Quando você não sabe conduzir, não sabe compreender a situação e vai fazendo tudo de um ponto de vista autoritário. No trabalho, quantos chefes não existem que abusam do poder, abuso de poder, e esse abuso de poder acontece entre homem e mulher, entre mulher e mulher, homem e homem, amigos, como eu falei, famílias, no trabalho, em qualquer situação, infelizmente, que todo mundo está sujeito. Eu fiz um vídeo, lembra que a gente fez um vídeo sobre corpo aqui no canal? Sim. E existe o relacionamento abusivo da gente com a gente mesmo. Infelizmente acontece. Infelizmente, eu tô falando muito essa palavra aqui porque a gente é tão infeliz nessa situação da gente ter que... A gente às vezes tem uma visão tão abusiva com relação a gente mesmo. Seja por quais motivos forem, por influência social ou porque às vezes a gente tem até consciência, mas a gente se cobra de um tanto. A gente se restringe alimentação, horário de sono, prazeres que a gente poderia ter na vida por conta de ideais que a gente tenta alcançar, que muitas vezes nem fazem sentido pra gente, mas a gente vai trilhando um caminho, às vezes extremamente perigoso, e muitas vezes sem volta. Pessoas acabam se danificando de uma maneira que muitas vezes não tem correção, né? Mas acho que na questão do relacionamento abusivo que a gente mais ouve falar, né, o que tem mais evidência é realmente o praticado por homens contra mulheres. Sim. Né? Aí os caras falam, mas né, existe o da mulher contra o homem. Existe. Às vezes a gente escuta falar também que tipo, fisiológica. não, talvez antes de passar para esse ponto, por que talvez os relacionamentos abusivos de mulheres para homens não fiquem tão em evidência? Por quê? Por causa de vergonha do homem. Verdade. De expor uma fragilidade. Exato. Como que ele foi frágil ao ponto de deixar uma mulher fazer isso com ele? Pois é. Vergonha de talvez aí chegar contar pros amigos ou contar pra alguém e os caras falar assim, porra, não é possível que você deixou ela fazer isso com você, entendeu? Por que você não deu uns murros na cara dela? Nossa, olha só que coisa, gente, por favor, não. Eu acho que foi muito importante que você tocou. Ao mesmo ponto que... Isso pode acontecer, às vezes, até em delegacia, tá? Da mesma maneira que quando uma mulher chega numa delegacia falando que foi abusada, às vezes até estuprada, e o policial, como já aconteceu várias vezes, tá? Não tô botando culpa falando que todos os policiais são assim, mas já aconteceu, a gente tem relatos, obviamente, de falar, mas você tava usando o quê? Sim. Né? Julgando o abusado, a culpa no abusado, a culpa nunca é do abusado. E às vezes o homem chega lá, pode até falar, sofri um abuso da minha esposa, o pessoal olha pro cara e fala, porra, não, né, cara? Se uma pessoa sofreu esse tipo de coisa, exato, ainda ser colocada à prova, então a gente psicologicamente a prova. A gente tem esse problema, né? O primeiro problema é o medo do abusado em denunciar por retaliação. Primeira retaliação... A pessoa é abusada e depois ela vai se expor e sofrer um abuso em cima do abuso. Então, presta atenção. O primeiro medo é a retaliação da pessoa, do abusador. E se ele descobrir? Ou ela descobrir? E me prejudicar ainda mais, né? Sim. Ser mais exposta e colocada em perigo ainda, né? Exato. O segundo medo é... O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu tô querendo me aproveitar de alguma situação, que eu tô mentindo, porque como é que prova que eu tenho? E o terceiro medo é chegar em quem deveria ajudar e não receber a ajuda relativa a isso. Sim. Né? Ainda sofrer questionamentos das pessoas que deveriam ajudar. Exatamente. Então, essa questão que você colocou é muito, muito importante, que é assim, se você se escuta, se respeita acima de qualquer coisa. Você tá num relacionamento, seja profissional, familiar, amoroso, em que você não tá se sentindo à vontade, tá se sentindo invadido. Liga o alerta e não deixa chegar num nível mais profundo de uma agressão física ou de algo que realmente não tenha volta depois. Então,
respeita os seus instintos, respeita o seu corpo, o seu emocional, tudo, e procura ajuda. E se você for uma pessoa que for solicitada de ajuda por alguém que está se sentindo abusado, dê ouvidos, ajude. É importante ter essa rede de apoio para que a pessoa não se sinta sozinha e não caia nessa armadilha do medo, né? Do medo de pedir ajuda, do medo de realmente expor o que está acontecendo, a gente tem, né? O problema, né, também, que assim, se você acha que está sendo abusado, né, desconfia, porque a primeira coisa que a gente tem em mente é tipo, mas será que eu tô sendo abusado? Porque a gente não acredita que tá acontecendo com a gente. Se você tá se sentindo invadido, né? Então, a gente tem um monte de coisa que a gente passa, principalmente em relação ao medo, né? Ou alguma coisa inédita, tipo, realmente isso tá acontecendo comigo? Eu acho que não. Será? É se questionar, exatamente. E aí, um primeiro passo é tentar falar com quem tá abusando, pra ver se a pessoa reconhece isso e não está fazendo, às vezes, sem querer. Muitas pessoas abusam sem ter consciência, né? É um padrão de comportamento. Entendeu? É isso, não tô falando assim. Uma pessoa que te bate já não é uma pessoa sem consciência, obviamente. Sem ninguém dar um soco na cara do outro. Mas sem querer, essa coisa de virar, mas você tá sendo com essa roupa de novo? Olha essas tetas que vai aparecer aqui de fora. Né? Ou mesmo, às vezes é mais leve, é mais velado do que isso, o abuso, exato, né? Mas assim... É uma coisa de assim, você vai começar com esse papo de novo? A pessoa coloca um assunto, por exemplo, assim, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Você vai começar de novo? Sim, então. Sabe, esse tipo de abuso psicológico, tenta se colocar e conversar. Coisas que... Ele não gosta que eu interrompo ele, mas ela ele fica... faz isso comigo. Não faça isso que eu não gosto, mozão. Você está me abusando. Você não deixa ele falar, caralho. Aí, ó, fala um palavrão. Fala, mozão, fala. Eu vou ser cavalheira, vai. Não, já perdi o negócio da cabeça. São coisas, cacete. você tá falando que são coisas. Busca a linha de pensamento. Eu acho que são coisas assim, muito... Eu também perdi agora, e agora? O que a gente faz, mozão? Vem cá, Pepino, vem dar o seu parecer. Cadê? É um assunto muito sério. A gente até ri de nervoso às vezes de falar disso, né? Porque é importante que todos tenham consciência disso e se fale sobre isso, para que todo mundo, de repente, analise a própria situação em quem tá. Se a gente falou sobre isso e isso bateu de algum modo em você, pode ter certeza que em algum nível tem algum tipo de abuso aí. E é legal você realmente colocar isso à prova. Porque às vezes a gente subestima porque fala assim, não, mas ele me ama, ela me ama, mas é um excelente emprego e eu não quero perder isso. Só que a gente por não estar se permitindo às vezes fazer essa avaliação, já está se abusando. Então é importante que a gente se permita refletir sobre isso. Se permita conversar sobre isso com a pessoa que está com você. Se não tiver espaço para diálogo, seja no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, alguma coisa de errada já tem aí, alguma coisa está fora da ordem, pode ter certeza. E eu acho que é importante você que está em casa, escutando isso, participar dessa troca. Deixa aqui o seu comentário sobre isso, se isso de algum modo, infelizmente, fez sentido para você. Eu aqui pensando, ainda bem, eu nunca recebi nenhum tipo de abuso físico, mas psicológico, já tive em relacionamentos assim. Hoje eu consigo identificar, porque eu já vi diálogos sobre isso, já participei de diálogos sobre isso, conversei sobre isso com amigos, com pessoas próximas que, graças a Deus, estiveram ali para me dar a mão e eu consegui sair dessa. Então, coloca aqui o seu relato, o que você pensa sobre isso? Se você já teve que ajudar, se você já teve ali para ajudar uma pessoa, se você infelizmente já passou por uma situação como essa também. Deixa aqui o seu joinha, porque pra gente saber que você curtiu o vídeo sobre esse assunto, que a gente pode falar mais sobre isso também. Compartilha, participe, vamos fazer essa comunidade girar para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de assunto, não é? E quando que a gente se encontra de novo, mozão? No mesmo horário, no mesmo dia e na mesma semana. Toda quarta-feira às 11 horas tem vídeo fresquinho aqui no canal. Não tem lembrar o negócio do Chaves, lá não lembrei porque eu não assistia, então. Assistiu o quê? O Chaves mesmo. Era o Chaves. Ih, não se ama a idade, eu assistia Chaves, vixe Maria. Eu não assistia, todo mundo assistia, mas não assistia. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, a gente espera vocês no próximo vídeo. Um beijinho aqui. Fomos.